Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre a volta de Jesus. Bom, no mundo de tantas aflições como este mundo que nós estamos a viver aqui, a única esperança de verdade que o ser humano pode ter está em saber que haverá um paraíso. Um dia isso tudo vai chegar ao fim e nós vamos herdar uma vida que não existe nem dor, sofrimento, morte ou qualquer problema que aqui passamos. Infelizmente, o mundo nos oferece tantas opções para poder saciar a sede de uma esperança, para poder preencher o nosso vazio existencial. Mas se essas coisas todas não conseguem fazer o ser humano ficar feliz. É por isso, você vai perceber que há muitas pinturas bonitas que mostram paraísos, sítios utópicos, sítios lindos, né? Isso significa o quê? Que o ser humano anseia uma vida diferente daquilo que nós estamos a viver aqui, né? É por isso quando você vai, por exemplo, num sítio onde tem florestas bonitas, né? Sítios que têm uma boa natureza, tu sentes como se naquele momento você encontrou uma esperança, né? Saindo um pouco das correrias da vida. Tudo isso mostra que lá no fundo, nós temos o quê? Uma necessidade existencial de uma vida boa, de uma vida bonita, uma vida que não tem sofrimento, nem qualquer tipo de pranto. Bom, a Bíblia apresenta também este cenário. A Bíblia apresenta este cenário. E esse cenário nas Escrituras chama-se a segunda vinda de Jesus Cristo. Tu sabias que um dia Cristo vai voltar e tudo isso que nós estamos a viver em sofrimento vai passar? E este dia não está longe. Então, hoje, vamos estudar sobre a volta de Jesus, né? Que vai ocorrer em breve, ou o segundo advento de Jesus Cristo. Ele próprio falou essas palavras em João 14, versículo 1 até 3, dizendo: não se turbe o vosso coração. Falava isso quando estava a despedir seus discípulos. E também estende-se esse convite a todos nós, inclusive eu e você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar e voltarei novamente para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. Você não pode ter medo, porque Deus preparou um lugar para você. Crês em Deus, crês também em mim, diz o Senhor. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, então tem certeza da vida eterna. Tem certeza, quando Ele voltar, vai te levar para o céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele fala claramente que eu vou preparar para vocês uma morada, onde vocês estarão num sítio de paz, naquela cidade cristal, né, que as ruas são de ouro, onde tem mananciais de águas cristalinas. Nós vamos ficar ali com Deus. Estaremos numa cidade perfeita, onde não há sofrimento, nem dor, nem pranto, nem morte. Nós vamos estar com Ele no céu. E Ele está a dizer ainda mais: se não for assim, eu vos teria dito. Eu não estou aqui para vos enganar, mas quero vos dizer a verdadeira esperança. Esta esperança vai se cumprir quando eu voltar pela segunda vez e vos levar para mim mesmo. Então, Cristo próprio falou que Ele vai preparar um lugar para nós e vai nos levar para lá, para que onde Ele está, nós também possamos estar. Apocalipse 22, versículo 20 até 21, Cristo próprio disse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ou seja, eu estou a vir em breve. Prepare-te. Maranata, prepare-te. Venho dentro em breve. Certamente cedo venho. Ora, vem o Senhor, Jesus Cristo. Essa foi a resposta do discípulo na ilha de Patmos. Ora, vem o Senhor Jesus Cristo, que representa a resposta geral de todos aqueles que creem em Cristo, que aguardam ansiosamente a sua segunda vinda. Depois ele finaliza a dizer: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, Cristo virá. Agora, uma questão interessante. Como é que Jesus Cristo vai voltar? Existem algumas pessoas no mundo que ensinam que Cristo vai voltar secretamente, ou seja, arrebatamento secreto. O que significa arrebatamento secreto? De repente, as pessoas vão começar a sumir, desaparecer. Eles muitas vezes fundamentam essa doutrina com base dos últimos textos do livro de Mateus 24, ali naquele contexto onde Cristo fala: um será levado, outro será deixado. Então pensam que, por exemplo, estamos aqui duas pessoas, então eu vou desaparecer. Tipo, hoje só vai ficar uma outra pessoa. É assim comum como se pensa. Será que essa doutrina é bíblica?
Bom, ainda que seja famosa, mas não é uma doutrina bíblica. Não há de haver nada de arrebatamento secreto. A expressão arrebatamento que é usada nas Escrituras significa literalmente ser levado visível, enquanto as pessoas estão a ver. Existe sim arrebatamento na Bíblia, mas não secreto. Esse arrebatamento significa quando Cristo vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, ele acompanhado com todos os seus anjos. Então, ao entrar nessa nossa superfície, todos nós seremos levados ao encontro de Cristo nas nuvens. Esse é que significa arrebatamento, mas não arrebatamento no sentido de sumir. Eu quero te lançar uma questão. Imagina lá, piloto de avião, e lá na alta velocidade, de repente o piloto é arrebatado. Como é que seria o destino de avião? A resposta que você está a ter faz você perceber que essa doutrina não faz sentido e não é bíblica. Ok? Então, vamos pesquisar pela Bíblia como é que Cristo vai voltar. Mateus 24, 29 até 31, o texto bíblico diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potenciais do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o texto disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todos os tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os tribos da terra, todas as pessoas vão contemplar Cristo a voltar, vão contemplar o Rei na sua formosura. Nada de secreto, nada de arrebatamento secreto. Aqui estamos a perceber que todas as pessoas poderão ver quando Cristo estiver a voltar. Todos os tribos da terra, todas as nações, os moçambicanos vão vendo, os angolanos vão vendo, aqueles que são de Brasil vão contemplar, os que estão em Portugal vão poder ver, Cabo Verde, Estados Unidos, países árabes, toda a África, não importa qual é o seu tribo, você, Macena, vai contemplar Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória. Você, Machuabo, vai ver Cristo voltando nas nuvens com poder e grande glória. Você, Machangana, vai vendo Cristo voltar com poder e grande glória. Você, Emaronga, vai ver Cristo voltando com poder e grande glória. Você, não sei é de onde, você é chinês, você é de cor preta, você é branco, você é alto, é magro, é gordo, é baixinho, é qualquer coisa. Vais ver Cristo voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui não haverá nada de segredo. Cristo vai voltar e todas as pessoas contemplarão Cristo aparecer nas nuvens do céu. O arrebatamento não é secreto. Será um evento visível, mais barulhento na Bíblia. É interessante que o estudo profundo das Escrituras te fará você perceber que, afinal, a volta de Jesus, além de ser algo secreto, como alguns ensinam, é o evento mais barulhento das Escrituras. Então, todos os seus escolhidos serão encontrados e levados pelos anjos ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. É assim como vai ser a volta de Jesus. Apocalipse 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todos os tribos da terra lamentarão sobre ele, sim e amém. Então, todo olho o verá. O olho que está em Moçambique vai vendo Jesus Cristo voltar. O olho que está na Rússia vai ver Jesus Cristo voltar. O olho que está em Coreia vai ver Jesus Cristo voltar. O olho que está na Inglaterra vai ver Jesus Cristo voltar. O olho que está na Tanzânia vai ver Jesus Cristo voltar. O olho que está em Quênia vai vendo Jesus Cristo voltar. Afinal, todo olho o verá. Nada de segredo. Será um evento mundial. Todas as pessoas poderão contemplar. A vinda de Cristo não seria uma coisa secreta, onde apenas poucas pessoas vão contemplar. Mas não, todo olho o verá. E isso também me faz eu perceber que aqueles Cristos que aparecem aqui e ali são mentirosos. Porque quando Cristo vier, todo olho o verá. De uma só vez. Não Cristo que você ouve que, olha, Cristo está na Rússia, Cristo está na China, Cristo está onde? Todo olho o verá, independentemente de onde você se encontra. Se é nas cavernas, você vai vendo Cristo. Se é no mar, você vai vendo Cristo. Se é em casa, você vai ver Jesus Cristo voltar. Todo olho verá, independentemente do lugar onde nós nos encontramos. O evento da volta de Cristo será universal e todas as pessoas vai vendo. É por isso, eu costumo dizer, quando você escuta a informação que Cristo está aqui, está ali, está nesse país, esses são falsos
Cristo, porque quando ele vier, todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. A palavra de Deus ainda continua a nos dizer em Apocalipse 6, 14 a 17, falando sobre a volta de Jesus, o seguinte: quando ele vier, o céu se retirou-se como um livro que se enrola. Aqui vai se retirar como um livro que se enrola. Então ficará tudo aberto. E todas as montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os reis da terra, até os reis da terra vão vendo. Os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os servos, todo livre, esconderam nas cavernas. São os perdidos que não estavam preparados pela vinda de Cristo. Esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, todas as pessoas contemplarão Cristo voltar, e muitos vão se escondendo neste dia. Não vão querer ver Cristo, por quê? Porque eles não aceitaram o Evangelho e não queriam obedecer à verdade e guardar os seus mandamentos. Então, eis que ele aparece nas nuvens do céu, e eles querem se esconder nas cavernas, dizendo: cai sobre nós os rochedos, nos esconde do rosto daquele que está assentado sobre o trono. E eles perguntam: quem poderá subsistir da ira do Cordeiro? Eu poderia responder essa pergunta: os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se você aceitou Cristo como teu único Salvador e você está num relacionamento redentor com Cristo, obedecendo aquilo que Ele ensina, tu estarás em condições de contemplar Cristo quando Ele vier pela segunda vez. Ainda a palavra de Deus nos fala sobre a vinda de Jesus, não terminando apenas da forma como Ele vai voltar, mas também em Atos dos Apóstolos 1, versículo 9 até 11, Cristo próprio fala como é que ele vai voltar, porque naquele dia, quando ele estava a ir no céu, ele prometeu que voltaria da mesma forma. Vamos ver o texto, Atos 1, 9 até 11. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam uma nuvem que o recebeu, porque Cristo ia para cima, quando eles olhavam, ocultando seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, e são anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu, acima? O que está acontecendo? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Da mesma forma que ele subiu, é desta forma também que há de voltar. Então, não é arrebatamento secreto. Ele há de voltar da mesma forma. Foram ditos os seguidores de Cristo logo quando ele estava aí. E foram ditos pelos anjos do céu. Quem sabe são esses mesmos que hão de vir também quando ele voltar pela segunda vez. Então, é muito interessante. Mas uma coisa também interessante que eu gostaria que meu amigo ou minha amiga que me acompanha saber: neste dia, quando Cristo voltar, haverá ressurreição dos mortos. Lembra que nós falamos que os mortos não vão para nenhum lugar, eles estão no pó? Sei que você lembra. Então, os que morreram em Cristo vão ficar no pó até o dia que Cristo voltar. Quando Cristo voltar pela segunda vez, então haverá ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. É uma coisa importante. Os que morreram no pecado, que não aceitaram Cristo, esses vão ressuscitar depois de 1000 anos. Próximo tema vamos falar sobre milênio e nova terra, e você vai perceber qual é a diferença. Mas Cristo, quando vem, ele ressuscita os salvos, e tem também alguns salvos que serão encontrados vivos, porque sempre no mundo há de haver pessoas que estão a viver. Então, esses juntam-se com aqueles que foram ressuscitados, recebem uma transformação para um novo corpo glorioso, e vão ao encontro de Cristo nas nuvens e vão para o céu. E vão ficar lá durante 1000 anos. Depois de 1000 anos é que vamos ver a ressurreição já dos ímpios, que nós vamos entender melhor na próxima aula. Então, falando sobre isso, há uma esperança além da morte. Se você morrer em Cristo Jesus hoje, tens que ter certeza absoluta que quando ele vier, você ressuscitará para ter a vida eterna. Amém. Esta é a bendita esperança, aleluia, que todos nós devemos nutrir dentro do nosso coração. É que o Senhor não só foi preparar um lugar para nós, mas quando voltar, vai nos ressuscitar. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, versículo 52, dizendo: num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A expressão incorruptíveis quer dizer que nós vamos ressuscitar perfeitos. Deus não vai permitir que nós ressuscitemos e ainda continuemos com esse nosso corpo de sofrimento, cheio de cicatrizes e doenças. Agora receberemos um novo corpo perfeito, um corpo glorioso, segundo a sua glória, e nós vamos contemplar Cristo e vamos nos encontrar com Ele e Ele vai nos levar para o céu. Que maravilhosa promessa é esta, querido telespectador, né? Que maravilhosa promessa é esta, de que uma vez nós seremos transformados para um corpo que não sabe o que significa dor, não sabe o que significa comichão, não sabe o que significa sofrer, não sabe o que significa dor de cabeça, não sabe o que significa gastrite, não sabe o que significa dor dos pés. E este dia seremos transformados para receber um novo corpo incorruptível, saindo da tumba fria, dentro daqueles metros onde eles nos colocaram quando nós morremos. Agora já vamos dizer: onde é que está a morte, a sua vitória? Cristo venceu. Assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, nós também ressuscitaremos, porque Ele é a própria vida, tem essa capacidade, né? Ainda o apóstolo continua a nos dizer, isso podemos encontrar em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17. Não quero, porém, que os irmãos sejam ignorantes, né, acerca dos que já dormem. Dormir significa, aqui nesse contexto, morrer. Então, pessoas que morreram estão num sono profundo. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Não podemos chorar muito como os demais, porque nós temos esperança, que não tem, como muitos que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso não é histórias falsas, é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela ocasião da vinda de Cristo, né, não procederemos os que dormem. É interessante que até aqueles que serão encontrados vivos, os que serão ressuscitados, vão ser os primeiros a contemplar Cristo, antes mesmo dos que estão vivos. Como é que isso vai acontecer? É muito interessante, é uma coisa de segundos que vai acontecer quando Cristo aparecer nas nuvens do céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, porém não secretamente, arrebatados, seremos levados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vamos ser arrebatados, levados ao encontro com Cristo nas nuvens, e nós estaremos com Ele eternamente. É assim como nos diz o apóstolo. Apocalipse 19, 5 até 7, é aquele grito de que Cristo venceu. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Ouve, né? Vocês que estão aqui a acompanhar, Cristo está a voltar. Ouviu-se isso no céu, louvai o nosso Deus, né? Vocês todos, porque Cristo venceu, né? E veja lá que o profeta na ilha de Patmos disse: e ouvi como uma voz de grande multidão, e como voz de muitas águas, e como voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, que é a sua igreja, se aprontou. Então seremos levados e vamos viajar até na cidade celestial. Vamos viajar até na morada de Deus, até no céu, e vamos estar ali no céu durante 1000 anos. E vamos falar melhor isso na próxima aula. Vamos estar ali durante 1000 anos. É muito interessante. Continuando, Apocalipse 19, 11 até 13 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e os que estavam sentados sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é o Cristo. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, né? Coroas de vitória, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. Ele vem levar os seus escolhidos para as mansões celestiais. Esta é a bendita esperança que nós temos, é que Cristo dentro em breve voltará para nos levar para o céu. Querido amigo, querida amiga, você é chamado para participar desta grande alegria. E a condição é a mesma: aceitar Cristo como único Salvador e obedecer à verdade que Ele te ensina através da sua palavra.
palavra é aqui assim como vai ser para todos aqueles que são fiéis. Grande vitória para o povo de Deus. Isaías 28, versículo 5 e Isaías 33, versículo 17, encontramos os seguintes textos. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo, o remanescente. Aquele aqui, no Apocalipse 12, 17, apresenta que são os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, pela qual no Apocalipse 19, versículo 10, encontramos que é o espírito da profecia. Então, Cristo será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está de longe. Agora Cristo vem como o rei na sua formosura. Agora já não vem como aquele que não tinha beleza, o Nazareno, aquele que carregava a cruz, né? O filho de Maria. Cristo agora já não vem como aquele que o traspassaram. Agora não vem como aquele que era sofredor, aquele que era o homem que sofria muito por causa de perseguições. Agora Cristo não vê como aquele que andava com sandálias nas ruas da Galileia, que fazia milagres em Cafarnaum. Agora Cristo não vem desta forma. Agora vem como um rei formoso, todo poderoso, com um corpo glorificado. E ele vem levar os salvos para o céu. E este salvo sou eu e você que aceita o Evangelho de Cristo e coloca em obediência todas as suas reivindicações. Bom, talvez você esteja a sofrer. Há uma coisa que eu quero te dizer. Sofrimento acabará quando Cristo vier. Queres sofrer 2 vezes? Ainda ser destruído? Não, eu prefiro sofrer uma vez, que é sofrimento da consequência do pecado. Porém, eu tenho como viver uma alegria eterna em Cristo. Então, aceite Cristo hoje e você também participará. Veja lá o que diz a palavra de Deus em Isaías 29, 19 e 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, tem um consolo eterno. E este consolo é Cristo Jesus. Os mansos terão gozo no Senhor, né? E os necessitados se alegrarão no Santo de Israel. Tanto temporariamente agora quando o aceitamos, mas muito mais quando Ele vier nos levar para irmos habitar lá onde há paz. Hoje é o dia para você fazer paz com Deus. Não pode esperar amanhã, porque amanhã você não sabe. É por isso, através do profeta Isaías, o Senhor Jesus disse: oh, que se apoder da minha força. E faça paz comigo. Sim, e faça paz comigo. Bem-aventurados que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e os branquearam como nenhum lavandeiro sobre a terra as pode branquear. Esses são aqueles que decidiram obedecer à verdade da palavra de Deus e se colocar no caminho de Deus e todos os dias vencer todos os defeitos com o poder do Espírito Santo. São esses que suas vestes vão ser vestes nupciais para entrar na festa do Cordeiro. São esses aí que aguardam o noivo, que na meia-noite dirão: eis que vem o noivo. Estão prontos para participar na boda do Cordeiro. Estão prontos para entrar na festa do noivo. São esses que Cristo estará a dizer: bom, fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Espero que seja você e espero também que seja a mim. Lucas 21, 34 até 36, o texto bíblico diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Ele está nos dar alerta. Esses dias que estamos a viver, nós ficamos muito preocupados com coisas deste mundo. Então está a dizer: cuidado, os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida. Você está muito ocupado, trabalha, não tem tempo para com Deus. Você está muitíssimo ocupado, né? Não tem nenhum tempo para dedicar para com Deus, né? É isso que ele está a alertar. E venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Saberás sim que Cristo está a voltar, mas você será pego de surpresa. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas e que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, naquele dia quando ele aparecer nas nuvens do céu. Então, Jesus Cristo está a voltar, vamos nos preparar. Por esta razão, Amós 4, versículo 12, disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Pedro, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Maria, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Mohamed, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Allen, para te encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó Rosema,
para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, Stella, para te encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó Danilton, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Nilza, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Ana Tércia, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Leonilde, para te encontrares com teu Deus. Eu não sei qual é o teu nome, mas você também, prepara-te para te encontrares com teu Deus. É assim como a palavra nos diz. Cristo vem depressa, vamos nos preparar. Isaías 25, versículo 9, disse, quando ele aparecer nas nuvens, né? Você estar nesse grupo. E naquele dia se dirá, eis é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então Cristo aparecerá pela segunda vez com grande glória para levar todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Maranata, Cristo vem depressa, preparemos. Eu te chamo você a se preparar e eu também tenho que me preparar. E Cristo terá prazer em levar você para o céu. Amém.